Olá, aqui é a Jéssica Nascimento. Sabe o tema que eu queria trazer para vocês hoje sobre que o perfeito nunca começou? Quantas vezes eu esperei ter tudo pronto para começar o meu projeto no YouTube? Diversas vezes. Quantas vezes eu comecei, parei? E o que eu quero te dizer com isso é que todas as pessoas, se a gente for observar que têm sucesso hoje, elas não esperaram estarem prontas, não esperaram ficar perfeitas para começar. Elas simplesmente começaram com aquilo que elas tiveram. E muitas vezes a gente fica esperando estar perfeito para estar dentro de um relacionamento, estar perfeito para começar um determinado projeto, estar perfeito para começar a gravar os nossos vídeos e colocar no YouTube. Só que a gente não precisa estar perfeito para começar a fazer aquilo que a gente tem que fazer. A gente só precisa dar o primeiro passo e a gente vai se desenvolvendo ao longo do processo. Quantas vezes, quando a gente entra dentro de um relacionamento, a gente começa a perceber vários aspectos dos quais a gente precisa se trabalhar. E às vezes, antes de estar no relacionamento, a gente não consegue perceber isso. Porém, quando a gente entra dentro de um relacionamento, o outro muitas vezes é o quê? Um espelho. Então ele vai nos mostrando aquilo que a gente precisa trabalhar. Quantas vezes a gente aponta para o outro, mostra para o outro algo que na verdade nós mesmos temos e às vezes nem conseguimos reconhecer. Da mesma forma é com os projetos que você tem na sua vida. Às vezes você fica adiando, ai porque eu ainda não falo tão bem, ai porque eu não sei me expressar tão bem, ai porque eu não tenho uma roupa X, ai porque eu não tenho isso, não tenho aquilo. E aí você fica adiando, e quando você vai ver, você já passou 5 anos e você está ali adiando aquele seu projeto. Você está adiando aquilo que precisa ser feito e aquilo que vai ter significado na sua vida, aquilo que para você vai ser muito bom. E aí, às vezes, passa o tempo e você diz assim, poxa, mas se eu tivesse começado há 5, 10 anos atrás, como teria sido? E se eu tivesse me permitido? E se eu tivesse feito diferente? Só que você só vai ter como saber o que vai acontecer se você der o primeiro passo, se você fizer, se você for adiante. Mas, se você ficar esperando estar perfeito para fazer, você vai passar a sua vida inteira. Nunca vai achar que é o suficiente. Nunca vai achar que você está preparado para fazer aquilo que você tem para fazer. E aí, às vezes, tantas pessoas também, se tratando, por exemplo, de um canal de YouTube e de outros projetos, poderiam ser impactados por você, mas não serão, porque você está se limitando, você está se prendendo muitas vezes ao seu medo. Por exemplo, fazia muito tempo que eu não vinha gravar aqui nessa praça. E eu fiquei um pouco assim, será que eu vou, será que eu não vou? Eu já estava com essa vontade, já estava sentindo isso há um certo tempo, mas fiquei presa por umas semanas me limitando. E agora eu estou aqui. E aconteceram já algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, acabou de passar por aqui um grupo de crianças com alguns responsáveis que estava fazendo uma divulgação sobre a questão de ter cuidado com as crianças por causa de questão de adultos se envolvendo com crianças, digamos assim. E aí, veja que legal. E aí uma delas passou, nossa, como você é bonita, isso e aquilo. E o outro passou, deu uma boa tarde, o menininho também. Então, olha só quanta coisa eu ia estar perdendo se eu estivesse gravando em casa. É óbvio, eu gosto de gravar em casa também. Mas olha só as possibilidades que eu tive, a vivência que eu tive saindo de casa, me permitindo sair e estar em um ambiente diferente. Inclusive, recentemente, eu fui conhecer um curso que tem aqui na minha cidade. Eu conversei com 2 rapazes e eles me levaram para conversar com uma moça. E lá a moça foi explicando sobre o curso e a gente começou a conversar sobre a nossa própria vida pessoal. E através disso, eu descobri várias coisas sobre ela, várias coisas sobre mim e várias coisas que a gente tinha em comum. Então, a partir disso, a gente até trocou o Instagram e a gente tem conversado. Ou seja, quantas oportunidades a gente perde por se limitar. Às vezes por ficar na zona de conforto, por não dar o primeiro passo. Já pensou se eu simplesmente tivesse ignorado os rapazes e dissesse, não, eu não quero conversar não, eu estou cheio de compromisso. Mas não, eu estava com o dia mais livre e eu sabia que eu poderia ter aquela conversa com eles. E aquela conversa com eles me gerou conhecer essa moça, da qual hoje praticamente eu considero que somos amigas. Mas, enfim, o tempo vai dizer se realmente isso vai frutificar e vai se tornar uma amizade. Mas olha as infinitas possibilidades que às vezes a gente perde por medo, por se limitar, por ficar preso na zona de conforto. Então, o perfeito, ele nunca vai começar. E o fato é que a gente nunca vai ser perfeito nessa vida. A gente precisa começar do ponto do qual a gente está.
Porque se ficarmos esperando, muitas vezes o que vai sobrar é o arrependimento. É como eu te falei, quantas pessoas ficam, e se eu tivesse feito isso, e se fosse dessa forma, e se eu tivesse me arriscado, e se eu tivesse tentado? Só que você só vai saber isso se você fizer a sua parte, se você se arriscar. Se você não fizer, você não vai ter como saber como poderia ter sido essa situação. Eu sei que muitas vezes dá medo, dá insegurança, medo de falhar, medo de desagradar, medo da opinião das outras pessoas. Mas o fato é que nada disso deve te paralisar, porque é só você que vai ter que lidar com as consequências daquilo que você fizer ou daquilo que você deixar de fazer. As outras pessoas, muitas vezes, elas vão dar palpites, vão dizer a opinião delas, mas é só você quem vai passar por aquilo dali. É só você quem vai vivenciar isso. Então, cabe a você escolher. Será que vale a pena passar uma vida inteira pensando, e se eu tivesse começado? E se eu tivesse feito diferente? Ou será que é muito melhor você fazer aquilo que precisa ser feito, ajustar a rota quando precisar ajustar? Porque às vezes a gente começa a fazer e a gente diz assim, ai, eu tentei, eu dei o meu máximo, só que às vezes você fez o seu mínimo e você poderia ter feito muito mais. E aí às vezes você quer um resultado de uma coisa que você não plantou. Como é que você vai ter um resultado de algo que você não está plantando? Você só quer um resultado? Tem muitas pessoas que começam aqui no YouTube e já querem assim um resultado imediato. Não é assim que as coisas funcionam. E aí você quer um resultado às vezes sem ter plantado. Sendo que lembra, a gente só vai colher aquilo que a gente plantar. Então primeiro você precisa plantar para depois você colher. Então, quantas pessoas aqui começam no YouTube e querem o resultado assim, rapidinho? Eu tenho um outro canal, provavelmente vocês ainda não conhecem, talvez no futuro vocês conheçam, mas eu já estou naquele projeto há muito tempo e agora eu estou ajustando a rota porque eu vi que várias coisas eu não estava fazendo da maneira correta, sendo que eu já devo ter lá quase 300 vídeos. E quantas pessoas querem no primeiro, segundo, terceiro vídeo monetizar o canal, já querem que bombe, e se não bombar já desistem, mas não é assim, a gente precisa ter persistência na vida da gente, para que a gente conquiste aquilo que a gente quer, para que as coisas de fato aconteçam. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Eu te vejo muito em breve. Um beijo para você e tchau!